Olá, meus queridos. Um bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo o vídeo. Aqui é o Yukias, do canal Yukias Magal, falando com vocês. Mais uma informação e essa extremamente importante, não é? Isso aí é de agora, tá? Matéria do dia 20, tá bom? E atualizado, tá mostrando aqui atualizado há 4 horas. Aconteceu um tufão, né, nas Filipinas. E o número de mortos é esse aqui até agora, 375. Sobe para 375 o número de mortos em passagem de tufão nas Filipinas. Rai é um dos tufões mais letais a atingir o país nos últimos anos. Ao menos 500 pessoas ficaram feridas e 56 estão desaparecidas no sul e no centro do arquipélago asiático. Tá aí a devastação que deixou, né? E isso vai ser é lamentável, isso é triste, mas isso vai ocorrer muito no mundo em decorrência das alterações que a gente sabe que está acontecendo no campo magnético da Terra, né? Ao menos 330 pessoas morreram na passagem do Rai pelas Filipinas, um dos tufões mais letais a atingir o país nos últimos anos. Para a próxima parte, que outras 500 pessoas ficaram feridas, 56 ainda estão desaparecidas no sul do centro do arquipélago asiático, segundo a polícia, que divulgou os novos números nesta segunda, dia 20. Mais de 300 mil pessoas foram forçadas a abandonar suas casas e hotéis de praia, e várias áreas estão sem comunicação, sem energia elétrica. A Cruz Vermelha Filipina fala em um desastre total nas áreas costeiras, com casas, escolas e hospitais destruídos. Então, irmãos, para você ver, eu vou pega o mapa aqui da Filipinas, né? Que fica ali no mar do sul da China. Olha aqui, tá vendo a ilhazinha de Taiwan? Aqui é a China, né? Porque você tá vendo Hong Kong aqui o Vietnã e a Filipinas é esse pontinho aqui, ó, essa ilha aqui. E aconteceu esse tufão nesta força e já houve esse número de mortes, mas o interessante, né? O triste ainda é que são 300 mil pessoas que são forçadas a abandonar suas casas. Então, esses eventos geram um problema muito grande, que as pessoas perderam casas. E você vê aqui a matéria falando que escolas e hospitais foram destruídos. Então, o modo de vida daquela pessoa num todo foi afetado. Ela não terá mais como pôr seus filhos na escola, naquela região. Então, não é simplesmente perder a casa. Não tem mais como viver naquele lugar. Ela não tem como subsistir ali tudo que ela precisa para ter uma qualidade de vida, ela já não tem mais ali de pé. Para você ver o quanto nós, se algo deste nível ocorrer, e vai ocorrer em muitas partes em toda a Terra, não é? Porque nós estamos vendo eventos climáticos aí assombrosos, do qual as escrituras falam, tá? Não é os problemas, os desastres climáticos, eles são reais, é verdade. Mas o causador não é o que essa agenda verde da ONU, do Fórum Econômico Mundial está dizendo que é a culpa do homem. Não é verdade. O ciclo da Terra, essa alteração dos polos magnéticos, isso acontece de tempos em tempos e isso é o que precede a volta do Senhor. Bom, o Senhor voltará e isso ocorrerá. A matéria fala: nossa situação é desesperadora, disse Ferry Assuncion, um vendedor ambulante da cidade de Esfrigal, que foi devastada pela tempestade. O tufão Rai atingiu as Filipinas na quinta de 16, com ventos de 195 km/h e causou destruição generalizada também nas ilhas de Siargao, Dinagat e Mindanao. A governadora de Dinagat, Arlene Bagal, disse no sábado que os danos à ilha são uma lembrança igual ou pior à destruição causada pelo super tufão Haiyan em 2013, que deixou 7,3 mil pessoas mortas ou desaparecidas. Tá aí, né? Uma devastação muito grande, muito grande. E com certeza muitos aí sairão para muitas nações, prestarão ajuda. E vamos para a próxima matéria importante, né? Que eu já estava lendo, mas tá no National Geographic. Bom,
O título é Desastres Climáticos em 2021 colocam realidade ambiental em evidência. Né? É como eles querem que a gente entenda e como que é passado para nós. Então vamos lá. Ondas de calor, enchentes e estiagens duradouras. O clima deste ano mostrou que as mudanças climáticas já estão presentes e são fatais. Quem escreveu foi essa escritora aqui, essa colunista aqui, essa jornalista, Sarah Gibbons. A publicação é muito recente, olha, 18 de dezembro de 2021. Tá vendo? Então aqui você percebe. Então foi no sábado isso aqui, tá bom? E foi atualizado, olha só, dia 20 de dezembro. Então vamos lá para os dados da matéria, né? Desde o calor intenso na América do Norte até as inundações recordistas na Europa e na Ásia, o clima deste ano nos mostrou como é viver em um mundo com aquecimento de 1,1 graus Celsius, aquelas piadas deles de sempre. As mudanças climáticas perigosas já estão presentes. É a dura realidade que precisa ser reconhecida, afirma Michael Werner, pesquisador de climas extremos do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, nos Estados Unidos. O clima extremo já está destruindo casas, negócios e vidas. As enchentes recentes no Canadá podem ser as mais dispendiosas da história do país, podem ter causado um prejuízo estimado de 7,5 bilhões de dólares. Os 18 desastres climáticos que atingiram os Estados Unidos em 2021 juntos causaram um prejuízo acima de 100 bilhões de dólares. E aí continua, né? Em agosto, Werner e outros cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas publicaram um relatório indicando um grau de confiança maior do que nunca de que as mudanças climáticas exercem influência sobre os piores fenômenos climáticos do mundo. Onda de calor, e claro, né? E essas mudanças, tá? Para quem não sabe, dá sim muito por causa dos efeitos que estão ocorrendo no Sol, né? No astro master aí dos cultuadores do mesmo. Então assim, o Sol não tá esquentando, né? O Sol ele é energia, tá bom? Ele é energia, ele não esquenta. Então, vou explicar para vocês e vocês vão entender o modelo, né, da Terra como eu vejo. Nós temos um firmamento, um domo, seria como um vidro. Outros vão falar até que é silício, né? Mas não é. Então vamos lá, é o plasma, né? O plasma, aquele vidro, um domo, um firmamento. A luz que incide sobre essa camada e vem para a Terra, pegue, por exemplo, um dia que você estiver com o sol, se você pegar um vidro ou uma lupa e colocar ela na direção do sol, da luz solar, e mirar aquela luz para uma folha ou algo, né? Você vai ver que aquilo pega fogo, pode incendiar, porque a luz, quando passa, aquele brilho intenso passa pelo prisma, ele gera esse calor, ele gera calor, tá bom? Vamos lá. A região entre o noroeste americano e o sudoeste do Canadá, uma região com cerca de 13 milhões de habitantes conhecidas por seu clima ameno e chuvoso, enfrentou um calor brutal na metade deste ano. Cidades importantes como Portland, Seattle e Vancouver, onde muitos moradores não possuem aparelhos de ar-condicionado, alcançaram temperaturas históricas, acima de 38 graus Celsius. Né? Aqui no Brasil é até normal isso aí, mas lá parece ser algo. Se bem que no norte, quando é calor também é muito quente. Lá é muito frio, mas quando é calor também é muito calor. E a matéria vai continuar. Né? Vai falar sobre uma mega estiagem nos Estados Unidos. Isso aqui, ó, por causa da falta de chuvas, né? Que para mim, né, também é um precedente aí de que as testemunhas já estão entre nós, né, ou estão muito próximas. E elas vão interromper essas águas aí. Em agosto, os Estados Unidos declararam falta de água no Rio Colorado, algo inédito desde o curso da água. O Lago Mead, um dos reservatórios mais importantes desse rio, caiu a níveis historicamente baixos. Embora a declaração tenha provocado cortes de água a produtores rurais do Arizona e na região de Nevada, onde cerca de 40 milhões de habitantes dependem ao menos parcialmente do rio para hidratação, secas futuras podem levar a reduções mais generalizadas de água. Uma mega estiagem tem assolado o oeste americano desde o ano 2000,
embora estiagens provavelmente devastariam a região independentemente da influência humana. Cientistas afirmam que as mudanças climáticas estão tornando a seca pior em mais de 1000 anos. A estiagem pode criar perigosos ciclos viciosos. À medida que o ar esquenta, evapora mais umidade de rio, lagos, plantas e até mesmo do solo, o que pode, por sua vez, tornar o solo ainda mais quente e árido. Né? Um dos medos, né, é que essas áreas agricultáveis, por causa da mudança climática, e é claro, né, eu vou ler para você um texto das Escrituras e vocês vão entender. Tá? Porque Apocalipse, você sabe, né, nós sabemos que Apocalipse ele não é cronológico. Deus não fala de Apocalipse na ordem. Tá? Um evento ali, a primeira trombeta está ali descrita, mas a primeira pode ser que não seja o primeiro evento a acontecer, pode ser que seja a quinta, pode ser a quarta. Então, quem sabe isso, o propósito do Senhor não era que nós soubéssemos a hora, mas soubéssemos eventos e soubéssemos nos posicionar no tempo que nós estamos vivendo. Bom? E olha só, um dos sinais dessa inversão do campo, tá bom? Como eu falei para vocês, nós temos camadas nos céus, nós temos a atmosfera e outras esferas para cima, né, até a estratosfera. E lá nós temos composições e gases diferentes, temperaturas diferentes. Quando a nossa proteção for retirada, você vai ver que vai mudar muita coisa na Terra. Não é à toa que eles estão tentando de todas as formas que as pessoas fiquem dentro de casa, colocar máscara na cara das pessoas. Eles sabem do que está por vir e que não tem como impedir. Tá bom? A Bíblia diz assim em Apocalipse 6, tá bom? Versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. 14. O céu foi recolhendo-se como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas. Olha só, ou seja, o céu vai se recolher. Nós estamos vendo um desenrolar. A cobertura, o céu como nós conhecemos, ele vai ser recolhido ou remove-se essa cortina dali de cima, né, o firmamento. Perfeito, nós temos mais textos das Escrituras tratando sobre isso. E se você for olhar a última lá de Apocalipse 16, a taça, olha o que está descrito. Né? O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações desmoronaram. Aqui é o juízo de Deus contra a Babilônia. A Babilônia hoje representa o sistema atual. São todas as cidades, as megacidades, que é onde as pessoas estão, né, onde está acumulado o maior número de pecados, de abominações, de atos repugnantes, é onde vai ser a revolta contra o Senhor, é onde estarão as pessoas mais concentradas nessa época e outras coisas ocorrerão que a gente não vai tratar aqui agora. E Deus diz que a grande cidade que domina, que é Babilônia, ela quebra-se e as cidades das nações desmoronam. Deus vai destruir as cidades. E aí diz que Deus se lembrou de Babilônia e lhe deu o cálice do vinho de sua ira. Mas olha só, todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Vai haver uma pressão sobre a terra, uma mudança tão grande, tá? Mas muito devastadora. Nós vamos ver as ilhas fugiram. O que eu entendo como as ilhas fugiram, mas sim que o mar vai subir, as ondas do mar vão aumentar drasticamente, os oceanos vão aumentar e algumas terras serão engolidas pelo mar. E eu vou mostrar outro texto que prova isso, tá? Verso 21, caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo, que pode ser meteoritos, aí, corpos fragmentados, né, de cerca de 35 quilos cada. Isso aqui é um talento. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Ou seja, o céu, quando desabar e for tirado essa proteção que nós temos hoje, vai acontecer um caos sobre a terra e os poderes, o que está lá em ordem no céu vai perder a ordem. Nós vamos ver queda de estrelas, vamos ver corpos sendo abalados,
estão mais próximos, e isso vai ser, né, porque eu não sei se você sabe, irmãos, tá? O nosso campo magnético da Terra, ele repele muita coisa. Ele é uma proteção. É uma proteção não só contra os raios ultravioletos, não é só contra o Sol, da força eletromagnética solar, mas contra outras coisas também. Então, a gente não pode nem falar muito aqui, mas é uma proteção. E se essa proteção for tirada, vai ser drástico a situação, né? Mas falando do mar, né? Por que isso daí vai afetar tão grande? Porque os corpos, quando sair a nossa proteção do campo magnético, então qualquer outro corpo que também tenha uma força eletromagnética influenciar na Terra, nós vamos ver as marés subirem, o mar vai estar indomável, imparável, o mar vai entrar num estado de loucura. E quem é que pode controlar a força das águas? Ninguém, tá? Ninguém pode controlar o mar. Isso é impossível. Tá bom? Você tem aqui o texto, né? De Lucas. Acho que não é o 21, desculpe. E 25. Né? E aí você vai entender algumas coisas interessantes, né, sobre o que vai acontecer. Que seriam então eventos, né, 21, desculpa. E o Senhor vai falar sobre o estado nesse período. Olha só. Vamos olhar. A partir do verso 25. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol e nas luas, e na lua e nas estrelas. Havendo sinais no sol, para nós é sinal. Olhar para o céu e ver o que está acontecendo lá em cima é um sinal para nós. Na terra as nações se verão angustiadas e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Ou seja, isso aqui, a angústia das nações. Você sabe o que as nações estarão angustiadas. Os homens em angústia, em tristeza assim, sem fim, e uma perplexidade, porque a onda, o mar vai estar agitado de uma forma e não tem como parar esse poder, e os homens não terão para onde correr. E o verso 26 continua: os homens desmaiarão de terror, apreensivo com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados, como eu falei, por causa da inversão do campo magnético. Isso aqui é o motivo do que nós estamos vendo aqui em cima e no Apocalipse. E aí, olha o que ele termina, né? O Senhor Jesus fala: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Não tem como impedir o que está por vir. E vai ser muito assim, um caos. Mas é o que tem que acontecer. Essa matéria eu vou deixar na descrição para vocês lerem ela. E vocês vão ver muitos eventos acontecendo aí pelo mundo e que, infelizmente, né, enchentes por toda parte. Em Minas Gerais nós tivemos isso aqui, na Bahia, né, em locais onde você vai ver o calor, quando é calor é extremo, e quando é frio é um frio extremo, e as coisas estão cada vez mais se acelerando, tá bom? E nós vamos ver grandes eventos em muitas coisas, tá bom? Muitas coisas aí, em especial no hemisfério norte. O inverno, não esqueçam, o inverno está chegando, tá bom? Furacão, né? Isso aqui, os vórtices, né, muito comuns, que são formados aí por esses ventos, né? Então, tudo isso vai aumentar numa proporção que vai ser para deixar os homens angustiados. Mas em tudo, saibam que Deus é conosco e do seu povo ele sabe cuidar, ele sabe lidar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e lhe permitir vivermos.